Bom, gente, hoje eu tô aqui para falar a respeito de remédios constitucionais, né? Que nada mais são do que uma forma que a Constituição encontra, né? Que o Estado encontra para poder aplicar esse remédio constitucional. Que o termo é o seguinte, para falar a verdade, né? O remédio constitucional nada mais é de fato que quando um direito é lesado, quando ele entende que o direito daquele cidadão foi lesado, aplica-se esse remédio constitucional, tá? No caso, para cada caso específico, né, que o remédio constitucional é aplicado, que visa corrigir algum tipo de ilegalidade ou abuso de poder. Então, quando a gente fala em Constituição, em direitos da sociedade, a gente começa a entender que quando esse direito é lesado, a Constituição automaticamente já tem ali um remédio constitucional que vai ser aplicado para poder resolver aquele conflito ali onde o cidadão se sente lesado naquela situação, tá? O primeiro remédio constitucional que a gente pode tratar hoje é o habeas corpus, né? Que nada mais é do que o habeas corpus nada mais é hoje em dia do que uma ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade e locomoção de um indivíduo, né? No caso, se aquele indivíduo se sentiu com o seu direito lesado, seu direito de ir e vir, a sua ameaça, tiver alguma ameaça à sua integridade física, impetra-se o habeas corpus, tá? Porque esse remédio constitucional está especificamente para esse tipo de situação. Se no caso foi identificado uma ameaça ou ato abusivo de autoridade, né, com abuso de autoridade, vai se aplicar o habeas corpus, tá? No caso, tem um exemplo aqui de como ele é julgado. Porque é o seguinte, quem compete a julgar o habeas corpus é uma autoridade judiciária, tá? Que vem por hierarquicamente superior àquela que determinou a coação. Ou seja, vamos supor aí o caso do presidente Temer, né? Teve o caso dele lá. No caso do presidente Temer, por exemplo, quem determinou a sua prisão, ou seja, no caso, o coator da ação, foi um juiz federal, que no caso é aquele que é o Marcelo Bretas, né? Eu acho que é esse mesmo. O Marcelo Bretas vai lá e determina a prisão dele. Então, o que acontece? O Bretas vai lá e decreta a prisão dele, né? Que no caso, ele é superior a um juiz federal na hierarquia do Poder Judiciário. Então, que no caso ele está, né, no Tribunal Regional Federal, que é o TRF, e por isso o habeas corpus do Temer, do ex-presidente, no caso, né, na época que ele era presidente, foi julgado por um TRF. Porque, no caso, na hierarquia, o juiz federal, que é o Marcelo Bretas, ele estava ali superior, né? Ele está na hierarquia acima, que poderia fazer esse julgamento e impetrar esse habeas corpus. Então é o seguinte, quando o coator for um tribunal superior, por outro lado, compete julgar o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, tá? Então, no caso, o STF também julga, no caso, quando o coator da ação for do tribunal superior, é o STF que vai julgar, tá? Então é o seguinte, o STF também ele tem esse poder de julgar o habeas corpus de presidente, vice-presidente da República e ministro de Estado. Além desses ministros também pode ser julgado de membros do Congresso Nacional, por exemplo. Então ele tem esse poder, tá? A gente verifica aí que o habeas corpus no Poder Judiciário, quando a gente fala em julgamento, tem essa questão da hierarquia, tá? É muito importante a gente frisar isso, porque eu já percebi, fazendo pesquisa, né, claro, em algumas questões, quando a gente vai resolver, tem muita gente que erra, e exatamente
diferença, né, nessa questão da hierarquia, como que funciona, quem julga o quê. Então é muito importante a gente frisar e deixar bem claro para lá para frente tiver alguma questão, seja de prova do AB, isso é muito importante para a gente não esquecer, tá? Então vamos lá, o habeas corpus preventivo. Quando ainda existe ameaça ao direito, nesse caso, né, qualquer pessoa física ou que se achar ameaçada de sofrer uma lesão ao seu direito de locomoção, tem direito de fazer o pedido do habeas corpus, tá? No caso, essa pessoa, no processo, ela é chamada de paciente. E o acusado, no processo, né, o acusado de ferir o seu direito de ir e vir é denominado coator. No caso, então, o acusado coator e a pessoa que está entrando com a ação é o paciente. O habeas corpus liberatório, ele é um tipo mais comum, né? A gente fala aí que é o mais comum. Porque ele é usado depois que o cidadão já teve a sua liberdade restringida. Por exemplo, no caso aí, prisão preventiva, né? Aí a gente entende que depois que o cidadão teve o seu direito de liberdade restringida, automaticamente, no caso, o advogado dessa pessoa, né, ele vai entrar aí com o pedido de habeas corpus. Se o tribunal ou o juiz considerar que a prisão preventiva dessa pessoa não tem justificativa ou possui alguma ilegalidade dentro daquele pedido, automaticamente a pessoa é solta. Mas isso se o juiz entender, né, o juiz que for verificar aquele caso, entender que não tem nenhuma ilegalidade. Então ele vai lá e vai pedir a soltura daquela pessoa, porque não tem motivo dela estar presa, né? Então, assim, gente, o prazo do habeas corpus eu não consegui verificar, mas está no inciso, está no artigo 5º da Constituição. Tá? Então, no caso, a gente verifica como que funciona. Então, é o seguinte. Então, sobre essas questões é muito subjetivo, né? As questões sobre prazo, como que funciona, porque cada caso é um caso, cada caso é tratado de uma forma pelo judiciário. Então não tem como colocar um prazo específico para a questão do habeas corpus, tá? Então, o valor, o habeas corpus ele é gratuito, tá? E no caso, eu consegui verificar alguns valores que permanecem na corte. Então, na corte varia entre de 700 a 800 reais para mais, tá? Esse valor ele pode aumentar aí. Então, esse aí é sobre o habeas corpus, tá? Então, a gente vai para o próximo remédio constitucional, que é o habeas data. Então, gente, o próximo que eu vou falar aqui vai ser o habeas data, tá? O habeas data é o processo que dá para cidadãos, para todos os cidadãos, né, no caso, a todo acesso a informações existentes sobre si em bancos de dados nacional, instituições públicas e governamentais, tá? O habeas data é considerado uma ação constitucional, tá? Que é um direito garantido a todos os cidadãos de maneira gratuita, com intuito preventivo e corretivo, tá? Então é o seguinte, o habeas data ele é considerado também um remédio constitucional. Por quê? Quando que ele é cabível? Segundo a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, né? O habeas data só é cabível se antes o cidadão solicitar acesso às suas informações, aos seus dados pessoais a um órgão público, e esse, no caso, se recusar a dar esses dados para a pessoa, ele impetra, então, da recusa prévia, tem que ter recusa prévia do Estado, tá? É necessário que tenha essa recusa, porque é aí que a gente identifica o conflito para poder haver esse remédio constitucional. Porque é o seguinte, como se trata dessa questão do Estado se recusar a dar essas informações para a pessoa, tem que haver primeiro conflito para depois ser aplicado o remédio constitucional. Como eu disse anteriormente, é chamado de remédio constitucional quando o Estado identifica, quando o cidadão identifica que houve a lesão de seus direitos.
Então, somente quando esse direito é lesionado que o Estado vem, através da Constituição, e aplica esse remédio constitucional. No caso aqui do habeas data, é quando eu vou lá, em qualquer órgão governamental, peço acesso aos meus dados nesse órgão e o Estado se recusa a dar. No caso, a instituição vai lá e se recusa a dar esses dados para mim, a fornecer esses dados. Então, gera aí, no meu entendimento como cidadã, como pagadora de impostos, eu vou lá, me sinto lesada desse direito. Então, o que eu faço? Eu impetro o habeas data, né? Após a recusa prévia desse órgão de me fornecer esses dados, eu vou lá e impetro esse remédio constitucional. Então, o que acontece? Digamos que você foi lá e pediu os seus dados pessoais ao órgão público e esse recusou assim, a entregar esses dados para você. A primeira coisa que você tem que fazer, que é o aconselhável, né, pela jurisprudência, no caso pela doutrina, tanto pela Constituição, a primeira coisa que você deve fazer é uma petição inicial, né, que precisa cumprir os requisitos mínimos, que esses requisitos estão aí bem especificados no artigo 319 do Código de Processo Civil. E após analisar, né, se tiver tudo dentro dos conformes, como está lá no código, a gente consegue verificar que, além de incluir essas provas, tem que estar de acordo com o que está no Código Civil, no Código de Processo Civil. Aí, no caso, essa petição precisa ser entregue em 2 vias para o tribunal. Tem que ter 2 vias para fazer essa análise da petição. E o órgão que é processado é chamado de coator, né, como foi explicado, o que é o coator, o que é o paciente. Como esse órgão está sendo processado, que vai ser tratado no processo como coator, recebe uma dessas vias. E, no caso, num prazo de até 10 dias para prestar esclarecimentos que esse órgão tem. Então, você vai lá, revisando, você vai fazer a petição inicial, que para dar início ao processo, né, tem que ter petição inicial. Essa petição ela precisa cumprir todos os quesitos que está no artigo 319 do Código de Processo Civil, o que está especificado lá. Se tiver dentro dos conformes, além disso, você tem que incluir provas na petição. Após fazer todo esse procedimento, tem que ser entregue 2 vias, que é a sua via e a via da pessoa que está sendo acusada, do órgão que está sendo processado, que é o coator, para ele ter a ciência do que está havendo no processo. E após essa entrega, ele tem até 10 dias para prestar esclarecimentos dentro dessa ação, tá? Então, o objetivo do habeas data é a proteção do direito do cidadão, né? A proteção do seu direito. Como automaticamente a gente fala que é um remédio constitucional, é por isso, porque ele tem essa visão da proteção do direito do cidadão, né? O direito à informação. A gente tem isso, prescrito na Constituição Federal. Então, ninguém pode lesar esse direito, de qualquer cidadão que seja, tá? Então, os objetivos, no caso, são especificamente, tá? Para deixar bem claro. O direito a acesso aos registros, o direito de retificação desses registros e o direito de complementar tais registros, tá? Para deixar bem claro, bem especificado para vocês. No caso, eu estava identificando também, através dessas pesquisas aí que eu fiz, a respeito do valor do habeas data, né? Ele tem um valor bem salgadinho mesmo, mas eu acho que, dependendo da ação, não sei se depende do processo, não é cobrado, mas tem casos aí que cobra, não sei se é caso específico, ou se tem um valor mesmo, ou se é valor só pro Estado mesmo, mas eu consegui identificar que varia entre R$ 1.600 a R$ 2.600. Então, um valor bem salgadinho aí, só que creio que esse valor fica só mesmo pro Estado. Eu não sei como que é impetrado esse valor, só sei que tem a habeas data que tem esse custo aí no nosso sistema. Uma coisa que eu achei bem interessante também a respeito do habeas data é que, após o prazo de recebimento, o coator, no caso que está sendo processado, o Ministério Público deve se manifestar em até 5 dias.
Ele tem esse prazo de até 5 dias e, por fim, o juiz terá outros 5 para proferir a sentença. E se aceita o pedido do habeas data, o juiz marcará uma data específica, né, que o órgão coator disponibilize, para que o órgão coator disponibilize os dados do cidadão. Então é isso aí a respeito do habeas data, é bem interessante também como remédio constitucional para ser aplicado aí na nossa jurisprudência, né, no nosso poder judiciário. E é isso aí, gente. Agora vamos pro próximo, né, que eu vou estar falando aí para vocês. Gente, analisando aqui também, eu esqueci de falar para vocês a respeito do habeas data. Quem julga ele também é o STF, tá? Ele tem o poder aí de estar fazendo esse julgamento pro Estado. E no caso ele tem o poder originariamente, né, de julgar o habeas data a respeito do presidente da República, das mesas das câmaras de deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União e do próprio STF. Tá bom? Gente, então, o próximo aqui que eu vou falar vai ser o mandado de segurança, tá? É o próximo remédio constitucional que eu vou estar falando aí pra vocês. Então, vamos lá. O mandado de segurança é um tipo de remédio constitucional de uma ação jurídica, né, que visa proteger o direito de que tenha sido violado ou que seja sob ameaça de abuso de poder praticado por autoridade pública. Então, no caso, se a pessoa se sente com o seu direito de ameaça, com o seu direito de sobreviver, né, com o seu direito de integridade física lesado, a gente começa a usar aí o mandado de segurança. Ele também é chamado de mandado de ação mandamental, considerado um remédio constitucional, como eu já disse, né? Então, em que caso a gente pode pedir o mandado de segurança? No caso é bem simples, tá? Ele se destina a proteger o indivíduo de uma violação ou ameaça de violação ao seu direito, de outros direitos que não sejam protegidos por habeas corpus ou habeas datas, tá? É previsto também no nosso artigo 5º, que está lá na Constituição. Então, assim, quem que é o impetrado no mandado de segurança? Quando a gente solicita esse mandado de segurança, o termo é impetrante, para falar a verdade. Para ser mais clara, o termo certo a ser usado é impetrante. É utilizado diversas vezes na Lei 12.016, tá? De 2009. Na impetração e aplicação da lei, os magistrados fazem o seguinte: eles destinam o polo passivo, que é a condição de impetrado, né? E a autoridade coatora, ou ao agente público que tenha praticado ou impugnado o ato, né, impugnado, do qual emana a ordem para sua prática. Então, assim, quando a gente fala em mandado de segurança, a gente entende que o magistrado ele vai definir ali o polo passivo, que é o polo que é a condição de impetrado, autoridade coautora ou ao agente público que tenha praticado o ato impugnado, no qual emane a ordem da sua prática. Então é o seguinte: onde deve ser, né, impetrado o mandado de segurança? O Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, tem entendido, né, pela jurisprudência consolidada, que a gente pode verificar hoje em dia, que do ponto de vista territorial, o mandado de segurança deve ser impetrado no foro do lugar onde a autoridade exerce as suas funções, tá? Se a função dela é em tal determinado lugar, ali vai ser impetrado o mandado de segurança. É importante saber também que o artigo 1º admite um mandado de segurança que seja impetrado, né, tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, que busca a proteção de seu direito líquido e certo. Então, não precisa ser especificamente assim,
PJ, né, pessoa jurídica no caso, para poder impetrar aí um mandado de segurança. Se a pessoa entender, se o agente entender que está tendo o seu direito, sua integridade física lesada, ele tem o direito de ir lá e solicitar um mandado de segurança para sua proteção mesmo, tá? Direito de todos isso, está na Constituição. Próximo aqui que eu vou falar vai ser o mandado de injunção, tá? Então é o seguinte, eu vou falar aqui primeiro, pela pesquisa que eu fiz, que eu achei mais interessante, sobre a sua origem. Então, ele tem a sua origem marcada nos institutos similares do direito comparado, tá? Ele foi criado pela Assembleia Constituinte de 88, em razão da preocupação em se evitar a chamada omissão constitucional, reconhecendo o verdadeiro direito subjetivo à edição de normas. Então, vamos lá. O que é o mandado de injunção? É uma ação jurídica que existe para corrigir a falta de uma lei ou norma que regulamente o modo de funcionamento de um direito. Então, sim, a ação se aplica a direitos e liberdades que são previstos na Constituição Federal. E também se aplica a questões relativas à soberania, nacionalidade ou à cidadania. Então, reprisando aqui, tá? O mandado de injunção é quando se identifica ali nas normas constitucionais ou nas leis, não, norma constitucional não. Nas leis que foram criadas, que se houver alguma falta de uma lei ou norma que regulamente o modo de funcionamento de um direito que possa lesar o cidadão, o mandado de injunção é quando a gente começa a verificar o que tem ali de errado para poder ter uma alteração, para corrigir esse erro nessa lei ou nessa norma, né? Então, no caso, quando que se aplica, no caso, o mandado de injunção? O mandado de injunção, ele é aplicado sempre que a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício de direito e liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, tá? E a soberania e a cidadania. Então, é como eu expliquei anteriormente, né? Isso aí já fica bem claro, bem objetivo. O objetivo, então, no caso do mandado de injunção, seria que a solução do litígio, no caso concreto, litígio no caso seria o conflito, né? A lesão do direito do cidadão, de forma que terá um efeito individual perante a inércia exercida pelo ente público, pressupondo um instituto que, no caso concreto em si, existe o direito que está sendo obstado ou uma liberdade individual inviabilizada devido à ausência de normas. Então, é basicamente o que já foi dito anteriormente, né? O objetivo do mandado de injunção é quando tem um defeito ali naquela norma regulamentadora que lesa o direito do cidadão, e para corrigir esse defeito é feito o mandado de injunção para poder, né, equiparar ali os direitos do cidadão dentro da sociedade, dentro da Constituição, para que nada seja tão lesível aos nossos direitos, né? E quem pode, no caso, fazer, então, impetrar o mandado de injunção? Qualquer pessoa pode fazer isso, tá, gente? Qualquer cidadão pode fazer isso. Quando for comprovada, claro, né, a falta da norma regulamentadora, tem que ser provado. No caso, o STF até mesmo vem admitindo a propositura do mandado de injunção coletivo. O que seria isso? O mandado de injunção coletivo é quando os legitimados daquela causa para propô-la seriam os mesmos do mandado de segurança coletivo, tá? Então, eu não sei se isso foi admitido, se
Eu não cheguei a pesquisar mais a fundo a respeito disso, mas eu acho que já está aí no caminho, se já foi admitido pelo STF, tá? Porque na época aí da pesquisa que eles fizeram, no caso que fui verificar para poder fazer esse vídeo, ainda estava, eu acho que em pensamento aí do STF fazer essa ação, tá? Então, quando que não cabe o mandado de injunção? Quando que ele não é viável? Quando que ele não no caso, quando que ele não é viável dentro da solicitação aí do agente? Não é cabível o mandado de injunção quando a norma regulamentadora que está sendo ali questionada já foi editada. Então, se já houve uma edição anterior, automaticamente já não é viável o mandado de injunção, tá? Mesmo que no caso ela supostamente tenha sido incompleta ou, no caso, ou cheia de vícios, né? Se a pessoa identificar ali que ela está incompleta ou que ela tem muitos vícios dentro daquela norma, mesmo assim, se ela já foi editada, não cabe o mandado de injunção, tá? E também não se cabe o mandado de injunção quando o dispositivo que carece de regulamentação é infraconstitucional, como no caso, como um direito assegurado por lei complementar. Então, quando tem essa questão, esse termo que visa aí o ato infraconstitucional como um direito assegurado por lei complementar, também não cabe o mandado de injunção, tá? Vamos pro próximo aí, que é a ação popular. Então, eu também na ação popular eu gostei bastante de fazer uma pesquisa, e eu quis olhar mais pela origem da ação popular, porque foi o que mais foi de todos os remédios constitucionais, foi o que mais me chamou a atenção. É o seguinte, qual que é a origem da ação popular? Ela tem uma origem bem remota, tá? Vem aí no direito romano e tem uma origem próxima aí nas leis comunais. No caso, as leis comunais a gente fala que é aquelas na Bélgica, né? Então tem essa origem aí, que é entre 1937 e na França em 1837. É como se fosse aí uma edição, até onde eu entendi na pesquisa, como se fosse uma edição na origem entre essas normas, as leis comunais na Bélgica na Bélgica de 1967 e na França de 1837. Então vamos lá. O que é a ação popular? No processo, no meio processual, né, que a gente fala, então, o que é? No meio processual, quando a gente fala de ação popular, é o direito de qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer cidadão moral e cívico que deseje questionar aí, judicialmente a validade dos atos que considere lesivo ao patrimônio público, seria patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ele faz essa ação popular. Se ele identifica ali que está havendo algum erro, que está havendo alguma lesão, que questione o direito público, ele pode impetrar uma ação popular, tá? A finalidade dessa ação é anular o ato concreto que lesione, prejudique, danifique ou ofenda o patrimônio público. Então, quando o cidadão identifica uma dessas violências, né? A gente fala como violência ao Estado, né? Ao que é público. Se ele identifica, ele faz uma ação popular. Então, no caso, seria o patrimônio público, patrimônio de entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente ou ainda patrimônio histórico ou cultural, como eu já tinha dito anteriormente. Então, quem que julga a ação popular? A competência para julgar a ação popular contra ato de qualquer autoridade até mesmo o presidente da República. Ele pode fazer, ele pode
tem essa competência para julgar essa ação popular, né? É via de regra do juízo competente de primeiro grau. A regra é que seja o juízo competente de primeiro grau para fazer o julgamento da ação popular, mas, né, a competência para julgar contra o auto de qualquer outra autoridade pode ser até mesmo do presidente da República, porque se trata de patrimônio público. Quando eu falo que é patrimônio público, se trata do povo, do Estado em si, entendeu? Então, se no caso o presidente identificar também como cidadão que está havendo aí essa violência contra a entidade pública, ele tem sim o direito de estar julgando a ação popular quando ela é impetrada, tá? Então, qual que é o pressuposto da ação popular? Constitui pressupostos, né, indispensáveis para a impetração de uma ação popular o autor, tá? Então, o que acontece? Deixa eu explicar de novo, que eu acho que eu falei rápido. Quando a gente fala que a ação popular tem que ser impetrada, tem que ter pressupostos para poder haver impetração dessa ação. Então, o que é indispensável? O autor comprovar a condição de cidadão, haver ilegalidade ou imoralidade pública praticada por autoridade pública e haver lesão ao patrimônio público. Então, não é simplesmente eu ir lá e falar, olha, eu quero fazer uma ação, impetrar uma ação popular. Não é simplesmente isso, não. Eu tenho que ir lá comprovar a minha condição de cidadão, eu tenho que ir lá e comprovar o que o ente público fez contra o patrimônio público ou contra a moralidade pública. Eu tenho que provar isso para conseguir essa ação, tá? Então é interessante a gente saber também que a ação popular ela necessita sim de um advogado, tá? Ela tem essa necessidade. E esse advogado ele tem que estar legalmente habilitado, ressalvada a hipótese em que o cidadão é o próprio advogado, tá? Então, eu posso ir lá em causa própria e fazer. Se eu já estiver legalmente habilitado, se no caso, como todo mundo sabe, né, formado, bacharel em direito, tiver lá meu OAB, eu tenho o direito de ir lá impetrar minha ação, não necessitar, porque no caso eu já sou aí da área, já estou na profissão. Então, gente, esses aí são os remédios constitucionais. Espero que tenha ficado bem claro aí o que é. O vídeo ficou bem longo, achei que ia ficar um pouco menor, mas tá bom, tá, pra mim tá ótimo. Então, que fique bem claro aí o que significa, o quão importante eles são para a nossa sociedade. Nessa pesquisa que eu fiz a respeito desses remédios constitucionais, é que o que mantém a nossa sociedade hoje da forma mais civilizada possível, sem ter aquela baderna, né, para falar assim, para falar mais educadamente, ainda mais quando se trata de Brasil, mas eu falo no direito em si. O que protege muito o cidadão são esses remédios constitucionais, né? Quando a gente vê que tem um direito lesado, quando a gente vê que se sente violentado aí na forma moral pelo Estado, a gente tem aí essa recorrência nas nossas leis, na nossa jurisprudência, que nos protege, né, nos agregam aí a uma sociedade mais civilizada e tá aí no mínimo do caminho para ser uma sociedade mais justa. Eu não falo que já tá no caminho andado, mas eu falo que estamos dando os passos importantes para que isso seja de fato efetivado futuramente. Então, espero que tenha ficado bem claro, espero que tenha ficado bem explicativo para vocês. Foi o máximo aí que eu consegui encontrar a respeito desses remédios constitucionais, que sirva aí de aprendizado para muita gente que esteja assistindo. E é isso aí.